Boa noite, pessoal, tudo bom? Mais uma aula de matemática, né? Vamos definir hoje os logaritmos, tá? Logaritmo é um conteúdo importantíssimo na matemática, tá? John Napier foi um grande precursor do logaritmo. Ele viveu de 1550 a 1617, tá? Trouxe grandes avanços para a gente na química, na física, biologia, geografia, matemática financeira. Então, nós temos aplicações aí do logaritmo para calcular a intensidade dos sons, que ele mede a escala de decibéis, né? Que mede a intensidade dos sons. Na química, ele é usado para calcular o pH, que é o potencial hidrogênio iônico. Tá? Na geografia, controle populacional, na matemática financeira, para calcular juros compostos. Então, tem muitas aplicações e é muito importante o estudo do logaritmo. O logaritmo ele é inverso do exponencial. E vocês sabem que para calcular uma equação exponencial, nós temos que escrever na mesma base. O logaritmo também serve para a gente calcular esse tipo de equação exponencial aqui, ó. 2 elevado a x igual a 3, que não dá para a gente escrever na mesma base, tá vendo? Você não escreve o 2 na base 3 e nem o 3 na base 2, mas é lógico que não é só para isso que o logaritmo serve. Então, nós vimos aí as várias utilizações do logaritmo na nossa vida cotidiana, né? Os terremotos também são calculados, a intensidade, né, dos terremotos é calculado pelos logaritmos também. Então, tem muita utilização. Então, o que é logaritmo? Vamos definir para vocês o que é realmente o logaritmo. Então, vamos ver um probleminha aqui, ó. Qual é o expoente que se deve dar ao 2 para se obter 8? Então, eu vou pegar o 2 como base, que expoente que eu dou para o 2 para obter 8? Isso aqui dá pra gente fazer de cabeça, né? Que número que você eleva ao 2, qual é o expoente que você dá para o 2 para obter 8? Olha, 2 ao quadrado é 4, 2 ao cubo é 8. Então, esse x aqui, ó, é 3. Porque se você levar o 2 elevado à terceira potência, dá 8, né? Então, fizemos de cabeça, mas a gente pode resolver manualmente também, ó. É só você fatorar o 8. Então, fatorando o 8, ó, 8 é par, divide por 2 que dá 4, que é par, divide por 2 que dá 2, por 2 que dá 1. 2 é terceira, tá vendo? Aí, você pode cortar as bases que são iguais, copiar o expoente. X igual a 3. Então, esse expoente que a gente dá ao 2 para obter 8 é que é chamado de logaritmo. Então, o logaritmo é esse expoente aqui, ó. Tá certo? Tá? Então, x igual a 3, ó, é o logaritmo de 8 na base 2 e se indica 3 igual ao log de 8 na base 2. Então, ó, o log de 8 na base 2 é igual a 3, certo? Então, a gente vai indicar esse 3 como logaritmo de 8 na base 2, tá? Então, ó, esse 8 aqui, ó, ele é chamado de logaritmando, o 2 é a base, o 3 é o logaritmo, certo? Então, a definição do logaritmo é esse, ó. Então, matematicamente falando, ó, o que é logaritmo? Dados dois números reais e positivos, A e B, sendo A diferente de 1, então quer dizer que a base ela não pode ser 1, tá? Para ser possível você calcular um logaritmo, a base tem que ser diferente de 1. Chama-se logaritmo de B na base A, o expoente que se deve dar à base A, de modo que a potência obtida seja igual a B, que é isso que eu falei aqui, ó, de forma mais simples, tá? Então, que expoente que você deve dar ao 2 para obter 8? Então, esse x é o logaritmo, tá certo? Então, você indica assim, ó, genericamente, o logaritmo de B na base A é igual a x. Se somente se A elevado a x é igual a B. Então, B é chamado de logaritmando, o A é a base e o x é o logaritmo, certo? Tá?
Então, vamos ver aqui, ó, uns exemplos. Eu tenho log de 9 na base 3 igual a 2. Por quê? Porque 3 ao quadrado é igual a 9, certo? O 9 é o logaritmando, o 3 é a base, o 2 é o logaritmo, tá? Log de 1000 na base 10 igual a 3, porque 10 a terceira é igual a 1000. Então, 1000 é o meu logaritmando, 10 é a base, o 3 é o logaritmo, tá? Vamos ver alguns cálculos, alguns exemplos aqui, ó. Usando a definição, determine o logaritmando B, sendo a base 3 e o logaritmo 4. Então, ele quer o logaritmando, ó, vamos escrever na forma de logaritmo. Logaritmo, ele quer o logaritmando, então, nós vamos chamar o logaritmando de x, tá? Pode ser qualquer letra, mas vamos chamar de x. Determine o logaritmando, né? B, não, ele já chamou aqui o logaritmando de B. Então, vamos chamar de x, não, ele já chamou o logaritmando de B. Então, vamos colocar aqui B mesmo, tá? Sendo a base 3 e o logaritmo 4, né? Então, ele quer o B. Então, vamos transformar isso aqui na equação exponencial, né? Porque o logaritmo é o inverso do exponencial. Para calcular, a gente transforma no exponencial. Então, é 3/4 igual a B. Então, B vai ser que valor? Só calcular a potência 3 elevado à quarta, né? Só calcular essa potência. Então, 3 vezes 3 é 9. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Tá? Então, o logaritmando é 81, que é o B, né? Vamos ver esse segundo exemplo aqui, ó. Usando a definição, determine a base A, então ele está chamando a base aqui de A, né? Determine a base A na expressão log de 8 na base A igual a 3. Então, eu quero a base A, né? Vamos calcular a base A aqui. Então, eu vou pegar o A elevado à terceira igual a 8. O 8, escrevendo na forma de potência, é 2 ao cubo, né? Aí, a gente fatorou o 8 agorinha, né? Então, aqui eu já tenho que os expoentes são iguais, tá vendo? Eu tenho que o expoente aqui é 3, o expoente aqui é 3. Então, eu corto os expoentes e faço A igual a 2. Então, a base aqui é 2, tá? Vamos ver mais um exemplo. Usando a definição, calcule o logaritmo de 27 na base 9. Então, eu quero logaritmo de 27 na base 9. Ele não deu qual o valor do logaritmo, a gente chama de x, que é o que ele está pedindo, né? Então, eu tenho que 9 elevado a x é igual a 27. Então, 9 fatorando ele, ó, o 9 fatorando, 9 dividido por 3 é 3, por 3 é 1, então é 3 ao quadrado. Então, eu tenho aqui 3 ao quadrado elevado a x, e o 27 fatorando, ó, 27 por 3, 9, por 3, 3, por 3, 1, 3 ao cubo, tá? Então, eu tenho, aqui eu posso multiplicar, né? Fica 3 elevado a 2x igual a 3. As bases são iguais, eu corto, então, eu tenho que 2x, esqueci de colocar o 3 aqui, é igual a 3. X é igual a 3 sobre 2. Então, pronto, né? Calculamos o valor de x. Então, o logaritmo de 27 na base 9 é 3 meios. Vamos calcular mais logaritmos, ó. Aqui ele tá pedindo para calcular o valor de x, né? Então, primeiro, letra A, o x está no logaritmando. Então, eu quero o logaritmo de x na base 2 igual a 7. Então, ó, é só fazer 2 elevado à sétima potência igual a x. X vai ser igual a 2 elevado à sétima potência, multiplicar o 2 7 vezes, né? Então, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32, 32 vezes 2, 64, vezes 2, 128. Então, x aqui, que está no lugar do logaritmando, é 128. Vamos ver o B, ó.
Ele quer o logaritmo de x na base 1/3 igual a 2. Aqui ele quer o logaritmando também, né? Então, o x está no lugar do logaritmando. Então, é só pegar 1/3 elevar ao quadrado igual a x, tá? Então, é só calcular essa potência, 1/3 ao quadrado. Então, x vai ser 1/3 ao quadrado é 1/9. Então, logaritmando aqui deu 1/9, tá? Então, tanto na letra A como na letra B, ele pediu logaritmando, né? Vamos ver a letra C. Ele quer o logaritmo de 27 na base x igual a 3. Então, ele quer aqui a base, né? Então, vai ficar transformando no exponencial, é x à terceira igual a 27. Fatoramos o 27 aqui, ó, 3 à terceira, tá? Então, x à terceira é igual a 3 à terceira, né? O 27 é 3 à terceira, porque 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Então, aqui nós temos que as bases são iguais. Se as bases são, ó, bases, nós temos que os expoentes são iguais. Então, se os expoentes são iguais, as bases também são iguais. Então, vamos cortar os expoentes aqui, ó, e fazer x igual a 3, tá? Certo? Então, vamos à letra D. Ele quer o logaritmo de 1/9 na base 3 igual a x, né? Ele quer o logaritmo, então, né? Aqui ele pediu base, aqui ele pediu logaritmando, aqui ele quer o logaritmo mesmo. Então, vamos lá, escrever na forma de exponencial. É 3 elevado a x igual a 1/9. Aqui dá pra gente fatorar o 9, né? Que é 3 ao quadrado. Então, 3 elevado a x, que é igual a 1/3 ao quadrado, né? Que é a mesma coisa que 1/3 ao quadrado. Agora, aqui eu posso fazer duas coisas. Eu posso escrever o 3 na base 1/3 e posso escrever 1/3 na base 3, tá? Só que quando eu fizer isso, porque eu vou estar fazendo o inverso da base, quando a gente faz o inverso da base, o expoente passa a ser negativo, tá certo? Então, eu posso escrever esse 1/3 na base 3, ó. Ou pode ser o contrário, né? Vamos escrever esse 1/3 na base 3. Vai ser, faço o inverso, né? Que é 3/1. E o expoente fica negativo, tá? 3 dividido por 1 é 3 mesmo, elevado a menos 2. Tá vendo como escrevemos na mesma base? Então, corta as bases, copia os expoentes. X igual a menos 2. Tá certo? Então, não esqueça, né? Isso aqui é potência, que nós já revisamos, né? Potência com expoente negativo, faz o inverso da base, o expoente fica positivo. Então, aqui eu quero fazer o inverso, eu faço o inverso da base e ponho o expoente negativo, que pode ser o contrário também, tá? Tem mais um, né? Letra E. Logaritmo da raiz de 8 na base 2 igual a x. Então, vamos escrever na forma de equação exponencial, né? 2 elevado a x é igual a raiz de 8, né? Então, 2 elevado a x, o 8 fatorando ele, ó, a gente já sabe que é 2 à terceira, né? Fatorando o 8 é 2 à terceira. Agora, eu tiro esse 2 à terceira da raiz, que eu transformo numa potência com expoente fracionário. Vai ficar 2 elevado a x igual a 2 elevado a 3 meios, tá? Transformando em uma potência. Então, as bases são iguais, x é igual a 3 meios. Ok? Então, vamos ver algumas propriedades da definição do logaritmo. São as propriedades importantes, onde você não precisa ficar perdendo tempo calculando logaritmo. Tem umas que já
já dá para você calcular o logaritmo direto, tá? Então, vamos ver essas propriedades, que é propriedades decorrentes da definição. Então, dados os números reais e positivos A, B e C, sendo A diferente de 1, né? Não esquecendo que a base de um logaritmo não pode ser 1. Pela definição, decorre as seguintes propriedades. Primeira, o logaritmo de 1 na base A é igual a 0. Então, o logaritmo de 1 em qualquer base é 0. Porque se eu pego a base eleva a 0, dá 1. Tá vendo? Segundo, o logaritmo da própria base é 1. Então, quando o logaritmando e as bases são iguais, o resultado do logaritmo é sempre 1. Porque A elevado a 1 é A. Tá certo? Terceira propriedade. 2 logaritmos numa mesma base são iguais se somente se os logaritmandos são iguais. Então, eu tenho aqui, ó, que o logaritmo de B na base A é igual ao logaritmo de C na base A. Aí, nesse caso aqui, as bases são iguais, então os logaritmandos também. Então, B é igual a C, tá vendo? Tá? Então, outra coisa, quando a gente não escreve a base, significa que a base é 10, tá certo? Toda vez que você tiver um logaritmo e não tiver a base desse logaritmo vai ser 10, tá? Então, ó, você pode escrever log de 2 sem colocar a base e pode escrever também log de 2 na base 10. Isso aqui é a mesma coisa, tá? Então, vamos aplicando essas propriedades, vamos resolver esses logaritmos aqui, ó, para dar uma treinadinha aqui, né, nas definições. Logaritmo de 1 na base 3. Então, como é o logaritmo de 1 na base 3, eu tenho que o x é 0, né? Que é a primeira propriedade. Logaritmo de 1 em qualquer base é 0. Então, aqui o x é 0. Logaritmo de 8 na base 8. Logaritmo de 8 na base 8, o logaritmo é 1. Então, x é 1. Quando o logaritmando e as bases são iguais, né, o logaritmo é 1. Log de x na base 5 igual ao log de 7 na base 5. Ora, se as bases são iguais, os logaritmandos também. Então, x igual a 7, tá? Aqui também, ó, log de x na base 3 igual a log de 10 na base x, né? Aqui é 3, coloquei x, né? Então, aqui eu tenho que as bases são iguais, então os logaritmandos também. X igual a 10, tá? Então, pronto. Usamos as definições aqui. Então, boa noite para vocês, tá? Façam as atividades da apostila 2, tá? Da questão 11 até a 15, tá? Entregue no dia correto para vocês participarem do Mentes Brilhantes, tá? Então, boa atividade para vocês. Não deixem de fazer e podem me procurar no privado, gente. Eu tiro dúvida, pode procurar minha ajuda, que eu ajudo, mas não deixem de fazer,